Glória a Deus, meus irmãos. Nós terminamos há pouco uma série de mensagens sobre o Deus que abre portas, o Deus das oportunidades. Como é que nós podemos agarrar as melhores oportunidades que Deus coloca à nossa frente? Deus abre a porta que ninguém pode fechar. O propósito de Deus, meus irmãos, minhas irmãs, é que nós tenhamos sucesso ao escolhermos as oportunidades divinas. Mas por que muitas pessoas, mesmo irmãos, que entram pela porta que Deus abriu, não percebem a bênção divina? É o que nós desejamos tratar nessa nova série. Eu quero iniciar com vocês essa série que mostra, meus irmãos, como é que nós podemos usufruir da bênção de Deus. Esta série de mensagens vai se chamar Uma Vida Abençoada. Nas próximas pregações, eu quero mostrar para os irmãos que não basta apenas entrar pela porta que Deus abre. É muito importante entrar pela porta que Deus abre. Mas além de entrar pela porta que Deus abre, nós precisamos observar determinados princípios, determinados critérios que Deus coloca na sua palavra para nós usufruirmos da bênção que Ele já nos deu. É importante, irmãos, destacar que você que crê em Jesus, você é uma pessoa já abençoada por Deus. A Bíblia é clara, em Efésios no capítulo 1, no versículo 3, onde nós lemos: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Veja, irmãos, veja que o texto é claro. Deus nos abençoou com todas as bênçãos. Toda pessoa que tem um compromisso com Jesus já tem as bênçãos que precisam. Eu estou orando, irmãos, para que vocês percebam isto. Se você creu em Cristo, se você recebeu Jesus, todas as bênçãos que você precisa, Deus já nos abençoou, Deus já nos deu. O povo de Deus, meus irmãos, é um povo tão abençoado que até quando o mal deseja o contrário, encomendando serviços espirituais, feitiços, encantamentos, macumbas, o mal não funciona contra aquele que é servo de Deus. Não vale encantamento contra o povo de Deus. Posso ouvir um amém de vocês? Não vale encantamento, não vale feitiço. Me lembro que quando nós inauguramos a igreja aqui, bem aqui, do ladinho aqui, fizeram um despacho para atrapalhar a igreja do Senhor Jesus. Sabe o que aconteceu? Deus transformou aquilo em bênção. É isso que nós podemos ver com clareza. Nós vemos isso claramente, meus irmãos, em Número, no capítulo 23, do versículo 19 e no versículo 20, que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso Ele fala e deixa de agir? Acaso Ele promete e deixa de cumprir? Veja que perguntas tremendas. No verso 20 está escrito: recebi uma ordem para abençoar, e Ele abençoou, e eu não o posso mandar. Recebi uma ordem para abençoar, Ele abençoou, e eu não posso mudar. Veja, a história desse texto que eu terminei de ler para os irmãos, aconteceu em Canaã. Antes de entrar na terra prometida, irmãos, o povo de Israel derrotou alguns povos vizinhos, e o rei Balaque ficou com medo de ver que os seus vizinhos estavam sendo derrotados. Então o que ele fez? Ele mandou chamar Balaão, um profeta da maldade, um profeta dos quintos dos infernos, para amaldiçoar os israelitas e abençoar os moabitas, que eram os inimigos do povo de Deus. Balaão, irmãos, era conhecido por fazer magia, encantamentos, feitiços, e as pessoas confiavam que as bênçãos que ele colocava, ou as maldições que ele proclamava, tinham poder. Balaão, ele foi um adivinho contratado para amaldiçoar Israel, mas que acabou por abençoar o povo de Deus. Balaão recebeu profecias de Deus, mas ele tentou fazer mal aos israelitas. Balaão ficou conhecido por aceitar fazer mal ao povo de Deus por dinheiro, e Deus mudou tudo. Deus usou até a mula de Balaão para falar com Balaão. Por favor, entenda isso. Aquele que crê no poder de Jesus é abençoado por Deus. Ninguém pode mudar isso.
O Balaão tentou, foi lá, falou com o rei, disse: eu não posso fazer nada contra esse povo, porque Deus abençoou aquele povo, e se Deus abençoou, eu não posso mudar a bênção dele em maldição. Por favor, e eu estou orando para que você perceba, quando nós cremos em Jesus, Deus nos abençoa, o mal não pode reverter isso de maneira nenhuma. Pode glorificar a Deus, pode adorar o Senhor, porque é verdade. Como afirma, meus irmãos, o Salmo 91, praga nenhuma chegará à sua tenda, praga nenhuma chegará na tenda daquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Todavia, meus irmãos, é necessário que a gente venha definir os termos. O que eu quero dizer com uma vida abençoada? Como é uma vida cheia de bênção? O que significa ter uma vida abençoada? Diferente, irmãos, do que muitos acreditam, abençoada não é a vida que não enfrenta lutas, mas aquela que vence as lutas. Diferente do que muitos pensam, vida abençoada não é a vida que não enfrenta situações financeiras difíceis, mas é aquela que vence essas situações com fé no poder do Senhor Jesus. Contrário do que muitas pessoas argumentam, abençoada não é a vida que não passa pelo vale da sombra da morte, e sim aquela que vê Deus no vale da sombra da morte. Portanto, eu quero clarificar aqui nessa noite: vida abençoada, que fique claro, significa ter o poder de Deus trabalhando em nosso favor, ter o poder de Deus trabalhando do nosso lado. Por favor, nessa noite, leve a sério esta palavra que Deus está trazendo aqui. Se você recebeu Jesus, você tem o poder de Deus trabalhando em seu favor, em seu benefício. Você tem o poder de Deus trabalhando no benefício da sua casa, no benefício do seu casamento, no benefício do seu lar, no benefício com seus filhos, lá no seu trabalho, lá na sua empresa. Você tem o poder de Deus trabalhando favoravelmente a você. Abençoado, irmãos, é o contrário de amaldiçoado, que significa ter a mão sobrenatural de Deus agindo contra. E eu mostro para vocês um exemplo muito claro disso, que é o que nós vemos na travessia do Mar Vermelho. A mão de Deus, meus irmãos, na travessia do povo de Deus, ela agia de forma abençoadora e de forma favorável para o povo de Israel, mas ela agia de forma contrária com o exército do Egito. A história bíblica, em Êxodo capítulo 14, relata toda a história, enquanto Deus facilitava, irmãos, Deus facilitava até mesmo para o povo, dando a eles luminosidade para passar a pé enxuto o Mar Vermelho. O mesmo Deus que fazia isto, abençoando o povo dele, dificultava para o exército egípcio. Veja o que está escrito em Êxodo capítulo 14, no versículo 24 ao versículo 25. No fim da madrugada, do alto da coluna de fogo e da nuvem, o Senhor viu o exército dos egípcios e o pôs em confusão. Eu quero parar nesse versículo 24, um pouquinho, e eu quero orar. Veja o que Deus está nos mostrando aqui. Deus viu o exército inimigo, e Deus pôs ele em confusão. Agora veja o versículo 25. Fez que as rodas dos seus carros começassem a soltar-se, de forma que tinham dificuldades em conduzi-los. Veja aqui, irmãos, claramente, a bênção divina sobre o seu povo agia de forma contrária para com seus inimigos. Deus dava luminosidade para o povo passar a pé enxuto, mas dificultava o exército, tanto que na parte final do verso 25 está escrito assim: e os egípcios gritaram: vamos fugir dos israelitas, o Senhor está lutando por eles contra o Egito. Veja que texto claro. Portanto, vida abençoada significa ter poder sobrenatural trabalhando em nosso benefício. Ao viver, meus irmãos, a nossa vida abençoada, haverá momentos que as pessoas vão dizer assim: é muita coincidência, é muita sorte. Eles vão pensar, eles vão confundir que o que Deus está fazendo é sorte, é coincidência. Mas eu e você
sabemos que isso não é coincidência, que isso não é sorte, isso é providência divina. Uma vida marcada pela bênção de Deus, uma vida abençoada, ela é marcada pela providência divina. Uma pessoa abençoada pode não ser rico, segundo os padrões do mundo, mas ela desfruta de uma qualidade de vida que a maioria dos bilionários ficam com inveja, invejariam, ficam inquietos. Como é que pode uma pessoa dessa viver desta forma? Viver alegremente, abundantemente como essa pessoa vive. A bênção de Deus será vista em nós, como nós vemos em Deuteronômio capítulo 15, no versículo 10. Dele generosamente e sem relutância no coração, pois por isso o Senhor, o seu Deus, o abençoará em todo o seu trabalho, em tudo o que você fizer. Olhe para esta palavra. Esse é um momento significativo. O Espírito Santo está trazendo fundamentos, porque o Espírito Santo está inquietando o coração. Você veio para um encontro divino. Veja o que esse texto diz. Ele começa dizendo: dele generosamente, sem relutância no coração, pois por isso o Senhor, o seu Deus, o abençoará em todo o seu trabalho e em tudo o que você fizer. Avalie esse texto, pense no conteúdo dessas palavras. Veja que tudo começa com dar generosamente. Veja que tudo começa em dar sem relutância no coração. O por isso do texto destaca os resultados do dar generosamente e sem relutância. Deus abençoará no trabalho, em tudo o que fizer. Você percebe quantas pessoas têm que ficar mendigando, vivendo uma vida miserável para não perder o que tem, para equilibrar as coisas que deseja ter. Mas veja como é que o texto é tremendo. Deus fala com clareza que Ele vai abençoar. Ele vai abençoar em tudo o que fizer. Olha como Deus é demais. Em Deuteronômio capítulo 28, no versículo 12, está escrito: o Senhor enviará bênçãos aos seus celeiros e a tudo o que as suas mãos fizerem. O Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra que lhes dá. Veja aqui, queridos e queridas, que o texto destaca a vida de abundância que Deus dará. Veja que o texto destaca a vida de prosperidade em tudo que nós fizermos. Veja que o texto destaca até mesmo a bênção nas posses, das propriedades que Ele nos daria. E agora veja, irmãos, a conclusão do texto, das verdades que Deus está nos mostrando em Deuteronômio capítulo 28, versículo 12. Esse texto diz: o Senhor abrirá o céu, o depósito do seu tesouro, veja só, para enviar chuva à sua terra no devido tempo, e para abençoar todo o trabalho das suas mãos. Vocês emprestarão a muitas nações, e de nenhuma tomarão emprestado. Qualquer pessoa que conhece alguma coisinha da história do povo de Deus, de Israel, sabe que isso é uma verdade sobre a vida de Israel. Mesmo que Israel tenha se desviado, esse princípio de prosperidade Deus tem dado, como nós vemos aqui. Por favor, dê atenção que esse texto merece. Uma coisa é certa: a bênção de Deus permeia cada aspecto da nossa vida. É na saúde, nos relacionamentos, no trabalho que nós desenvolvemos, na família que temos, nas nossas emoções, nos nossos pensamentos. Uma coisa é certa: Deus vai trabalhar a favor do seu povo. Eu tenho testemunhado esta vida, eu tenho experimentado isso, eu tenho glorificado a Deus desses meus 60 anos, 55 servindo ao Senhor, 55 experimentando a bênção do Senhor sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre a minha casa. Todavia, meus irmãos e minhas irmãs, existem determinados princípios para essa vida abençoada fluir na nossa vida. Quais são os princípios primários da vida abençoada? Eu entendo, irmãos, que como seu pastor, eu tenho certeza que Deus está querendo começar uma nova etapa na vida de muitas pessoas que estão aqui por compreender os princípios desta vida abençoada. Quero nessas próximas semanas falar desses princípios. Vale relembrar
que as coisas mais importantes têm que vir primeiro. Esta frase é muito importante. As coisas importantes precisam vir primeiro. Existem na Bíblia, meus irmãos, aproximadamente 500 versículos relacionados à fé. Outros 500 relacionados às promessas divinas. E mais de 2.000 versículos relacionados a dinheiro, relacionado a bens. Como nós vemos, dinheiro é um assunto altamente espiritual. Jesus contou, meus irmãos, 38 parábolas. Das 38 parábolas que Jesus contou, sabe em quantas ele relacionou a questão do dinheiro? Em 16. 16 ele falava sobre dinheiro. Jesus claramente, ele deixa claro que nós precisamos entender e saber a lidar com o dinheiro. Por que nós temos que saber a lidar com o dinheiro? O dinheiro, na verdade, é um teste divino, é um teste de Deus. Por quê, meus irmãos? A forma que nós lidamos com o dinheiro, ela revela com destaque quais são as nossas prioridades. A forma que nós lidamos com o dinheiro, meus irmãos, revelam quais são as nossas lealdades, revelam quais são nossas afeições. E tudo isso está relacionado com muitas bênçãos que cada um de nós iremos desfrutar ou não, dependendo da maneira como nós nos relacionamos com o dinheiro. O primeiro princípio da vida abençoada é dar as primícias a Deus. Dar as primícias a Deus. Este princípio pode ser também chamado do princípio do primogênito, ou o princípio do dízimo. E aqui eu paro a minha mensagem neste momento, porque toda vez que nós falamos de dinheiro ou de dízimo, há muitas pessoas que fecham o filtro. Há muitas pessoas que começam a ligar o fato que talvez o pastor, ou que talvez a igreja, está querendo, na verdade, tomar o seu dinheiro. E a questão não é dinheiro. A questão é que a lei da vida é dar, não é receber. A questão da prosperidade, da bênção de Deus, está relacionado com as primícias que pertencem a Deus, como eu quero mostrar para os irmãos aqui nessa noite. Por que o diabo luta quando fala em dízimo e primícias para você fechar seu filtro? Porque o diabo não quer que você viva a vida abençoada. Ele quer que você viva uma vida capengando. O diabo não quer que você experimente esta vida de bênção que Deus tem para você. Muitos cristãos estão confusos quando o dízimo, com relação ao dízimo e aos princípios, desde que surgiu aquele quadro criado nos quintos dos infernos, no coração do capeta, pelo Chico Anísio, vamos passar a sacolinha. As pessoas começaram a olhar com desconfiança para os dízimos, para as ofertas, porque o diabo quer fazer isso, para impedir que você seja abençoado. Veja o que a Bíblia afirma em Êxodo capítulo 13. Nesse texto está escrito: separe para mim, Deus dizendo, todo o primeiro filho homem dos israelitas, e todo o primeiro filhote macho dos animais são meus. Veja que Deus diz claramente, olha para esse texto por favor, irmão. Deus diz claramente, os primogênitos, as primícias são minhas. Deus diz, eu preciso ocupar o primeiro lugar. Os pesquisadores declaram que Deus faz esta afirmação 16 vezes na Bíblia. Deus estabelece, meus irmãos, como critério para uma vida abençoada, o princípio do sacrificado ou redimido. Sacrificado ou redimido. Eu quero mostrar para os irmãos, em Êxodo no capítulo 13, no versículo 12, no versículo 13, como é que isso fica claro. Olha o texto: separarás para o Senhor tudo o que abrir a madre, todo o primogênito dos animais que tiveres, os machos serão do Senhor. Olha o verso 13: porém todo o primogênito da jumenta resgatarás com um cordeiro, e se o não resgatares, cortar-lhe-ás a cabeça. Mas todo o primogênito do homem entre teus filhos resgatarás. Agora veja, meus irmãos, que de acordo com a lei do Velho Testamento, o primogênito deve ser sacrificado
ou ele deve ser redimido. Não havia, meus irmãos, uma terceira opção. Toda vez que um dos animais do rebanho desse à luz, o primeiro filhote deveria ser sacrificado. Ou se ele fosse considerado impuro, em outras palavras, se tivesse algum defeito, alguma mancha, ele deveria ser redimido. Resumindo aqui o que nós vemos, meus irmãos, com base na palavra de Deus no Velho Testamento, o primogênito puro tinha de ser sacrificado, ou ele teria que ser redimido. Agora preste atenção. Tendo isso em mente, esse ensino em mente, pense num relato do Novo Testamento, onde João Batista encontra com Jesus na margem do Jordão. Quando João vê Jesus se aproximando, veja a afirmação que João Batista faz sobre Jesus em João capítulo 1, no versículo 29. João brada, exclama: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por que essa afirmação, meus irmãos, ela é importante? Por que essa informação tem que ser destacada? Porque ela define, irmãos, o papel que Jesus veio exercer na terra. Quem era Jesus? Jesus, ele era o primogênito de Deus. Jesus era puro. Jesus era perfeito. Jesus era irrepreensível em todos os aspectos. Por outro lado, cada um de nós nascemos de que maneira? Nascemos pecadores. Nascemos com uma natureza pecaminosa. Cada um de nós nascemos precisando de um resgatador, precisando de um redentor, precisando de um remidor. Agora pense novamente no princípio do primogênito, no livro de Êxodo, que nós já lemos. Lembre-se, a lei declara que se o animal primogênito fosse puro, ele deveria fazer o que com ele? Deveria ser sacrificado. Mas e se o primogênito fosse impuro, ele deveria ser redimido por um outro animal puro. Você consegue estabelecer o paralelo entre o que acontecia no Velho Testamento e o que Jesus vem fazer aqui no mundo? Paralelo simbólico. Jesus Cristo era o Filho de Deus. Ele nasceu puro. Ele nasceu como um cordeiro puro sem mácula. Mas cada um de nós nascemos impuro. Portanto, Jesus foi sacrificado para nos redimir, para nos resgatar. Quando Ele nos redimiu por seu sangue, por meio do seu sacrifício, Ele nos comprou de novo para Deus. Ele foi literalmente uma oferta de primícias. Num certo sentido, nós podemos dizer que Jesus foi o dízimo de Deus. Deus deu seu dízimo, Jesus, em fé antes mesmo que nós tivéssemos merecido. Observe que Deus deu a nós antes que nós tivéssemos crido. Romanos capítulo 5, verso 8, completa o quadro de Jesus como nosso resgatador fiel, nosso redentor, nosso precioso substituto, porque diz que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Como nós vemos, Jesus é o primogênito de Deus. Ele morreu para ser oferta em nosso lugar. E o desdobramento, meus irmãos, é muito claro, é evidente. Deus espera que nós ofertemos a Ele a nossa oferta das primícias, como Ele ofertou a sua oferta de primícia. Nossos dízimos precisam ser vistos como oferta das primícias do mesmo modo. Como diz a Bíblia, meus irmãos, em Romanos no capítulo 8, no versículo 29, Deus entregou Jesus por fé, a fim de que Ele seja o primogênito entre os irmãos, como está em Romanos capítulo 8, versículo 29. Então, nesse sentido, irmãos, Jesus é o dízimo de Deus. Deus deu Jesus primeiro, por fé, ainda quando nós éramos pecadores, mesmo quando nós zombávamos dele e cuspíamos em seu rosto, enquanto ele estava morrendo naquela cruz. Deus não esperou, meus irmãos, para ver se primeiro nós mudaríamos, ou se nós arrependeríamos, ou se nós nos tornássemos dignos. Não, Deus conhecia o princípio que as coisas importantes vêm primeiro. De novo esta frase, que as coisas importantes vêm primeiro. E aqui, irmãos, uma pergunta. Você já se perguntou
como Deus poderia justificar o fato de tirar a vida dos primogênitos do Egito na última praga em Êxodo? Vocês se lembram? Por que Deus deixou ou matou os primogênitos do Egito? Sabe por quê, meus irmãos? É porque todo primogênito pertence a Deus. Todo primogênito pertence a Deus. Deus tinha direito legal para tirar a vida de todos os primogênitos, porque cada um deles no Egito pertencia a ele, e também em Israel. Mas você poderia perguntar, mas então por que os primogênitos de Israel não foram, do povo de Deus não foi morto? Por que eles não morreram naquela noite? Porque os seus pais obedeceram a um princípio. E qual é esse princípio? De ofertar um cordeiro puro para redimi-los, para substituí-los. Um cordeiro sem mancha ocupou o lugar dos filhos do povo de Israel. Lembra que Moisés orientou o povo de Deus que aplicasse sangue no umbral da porta? Por que isso era importante? Por que isso era essencial? Os israelitas foram salvos pelo sangue do cordeiro. É exatamente assim que nós somos salvos. Deus mesmo nos redimiu do mesmo modo, dando o seu filho primogênito em sacrifício para nos redimir, para nos resgatar. Como nós vemos, o princípio das primícias, ele é muito poderoso. Todas as primícias dadas nunca são perdidas. Em outras palavras, o que damos a Deus não é perdido, porque Deus redime para nós. Mas aquilo que nós retemos de Deus será perdido. Isso Jesus deixou muito claro. Em Mateus no capítulo 16, versículo 25, Jesus deixou isso em palavras claras. Ele diz: pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida, por minha causa, a encontrará. Vocês percebem o que Deus está falando aqui nessa noite? Vocês percebem o que o Espírito Santo está construindo no nosso coração? Como nós estamos vendo, irmãos, em toda a palavra de Deus nós encontramos este princípio. Todas as primícias pertencem a Deus, é a Deus. Deus espera que nós ofertemos a Ele as primícias do nosso tempo. Deus espera que nós ofertemos a Ele não apenas as primícias das finanças, mas todas as nossas primícias, que inclui também o nosso tempo. Na verdade, é isso que é realmente entregar o dízimo. Quando nós entregamos os nossos dízimos, nós estamos afirmando: Deus, eu entrego a Ti as minhas primícias, e eu vou confiar que o Senhor vai redimir o restante. Eu vou confiar que o Senhor vai resgatar o restante. Esse é um princípio chave para uma vida abençoada. Quando um cordeiro primogênito nasce em um rebanho, não é possível saber quantos outros cordeiros aquela ovelha vai produzir. Entretanto, na palavra de Deus, Deus não disse: deixa a ovelha gerar 9 cordeiros e o 10º você traz para mim, você entregue a mim. Não, não é isso. Deus disse: dê primeiro a mim, dê o primeiro a mim. O que Deus está exigindo de mim e de você? Deus exige fé para que nós entregamos nossas primícias. É por isso, meus irmãos, que tão poucos cristãos experimentam as bênçãos do dízimo. A vida abençoada significa dar a Deus antes de você ver se tem ou não o suficiente. Entregando o dízimo é como você dizer a Deus: eu te reconheço como o primeiro da minha vida. Eu reconheço o Senhor ocupando o primeiro lugar na minha vida. Eu estou colocando a Ti em primeiro lugar na minha existência. Eu confio que o Senhor vai cuidar do restante das coisas em minha vida. É por isso que dar o dízimo é muito importante. Entregar o dízimo é a principal forma pela qual nós reconhecemos que Deus vem em primeiro lugar. A primeira porção é a porção redentora, irmãos. É a porção redentora. Em outras palavras, quando a primeira porção é entregue a Deus, o resto é redimido. O resto é abençoado. Por favor, irmãos, eu estou orando agora neste momento, para que você perceba isso. Porque eu creio que Deus quer ver a nossa igreja próspera. E quando eu falo de igreja, eu falo da sua vida.
Deus quer que você experimente essa bênção das primícias. Quando nós entregamos a Deus as primícias, nós estamos dizendo: Senhor, eu creio que o Senhor vai multiplicar. Vocês se lembram quando Jesus fez as multiplicações de pães? Nunca o pão multiplicou na mão de Jesus, sempre o pão multiplicou na mão dos discípulos. Eles entregavam a Jesus, e aquilo que Jesus dava de volta, multiplicava na mão dos discípulos. Do mesmo modo, ir à igreja no primeiro dia da semana é uma forma, meus irmãos, de dar ao Senhor as primícias do nosso tempo. Infelizmente, algumas pessoas consideram a segunda-feira como o começo da semana. Eles pensam: eu tenho que começar essa semana com o pé direito, eu preciso acertar alguns negócios, eu tenho que colocar algum dinheiro no banco, porque vai entrar cheques, vai entrar promissórias, compromissos que eu tenho agendados. E assim eles entregam a primeira parte da semana ao seu dinheiro. Outras pessoas pensam que a sua semana começa na sexta-feira. Elas dizem: este fim de semana eu vou realmente festejar, eu vou me divertir, eu vou viajar. Essas pessoas entregam as primícias do tempo ao lazer. Como povo de Deus, nós precisamos dar a primeira parte da nossa semana para Jesus. Esse é o conceito do novo sábado, estabelecido no Novo Testamento. O motivo pelo qual a igreja do Novo Testamento se reunia no domingo era porque elas estavam celebrando a ressurreição de Jesus. E eles entregavam as primícias do tempo deles a Deus em adoração. Veja como é que a Bíblia diz em Êxodo capítulo 23, no versículo 19: as primícias dos primeiros frutos da tua terra trarás à casa do Senhor teu Deus. Olha essas palavras, irmãos. Veja como é que esse texto é claro. Nossos primeiros frutos pertencem a Ele. Primeiro vem as coisas mais importantes. Não é se sobrar, não é o resto, são as primícias. Deus vem primeiro. Jesus é claro em Mateus capítulo 6, versículo 33: portanto ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas estas coisas. Você entrega as primícias, Ele vai redimir o restante, Ele vai abençoar o restante, Ele vai multiplicar o restante. No texto lido de Êxodo capítulo 23, verso 19, Deus estabelece o lugar aonde que nós devemos entregar as primícias. É na casa do Senhor. As primícias não é para ser entregue em ato de bondade, como muitas pessoas fazem. As primícias não é para ser entregue a algum missionário, por mais que nós temos que contribuir. Sim, nós vamos ofertar para missionários, mas as primícias é para ser entregue na casa do Senhor, não é para algum ministério fora da igreja. As primícias precisam ser entregues ao Senhor na casa dele. Esse é um aspecto que nós precisamos compreender. As primícias têm o seu lugar adequado na casa do Senhor, entregue na casa do Senhor. É assim que uma vida abençoada acontece. E é por isso que muitas pessoas não recebem. Elas se deixam ser enganadas pelo diabo, que estão entregando dinheiro para um homem, que estão entregando dinheiro para uma igreja, quando elas estão, na verdade, obedecendo um princípio de prosperidade. Qual? As primícias pertencem a Deus. Ele vai redimir o restante. É por isso, meus irmãos, que Provérbios capítulo 3, no versículo 9 e no versículo 10 afirma, olha que está escrito: honra ao Senhor com os teus bens. Ora, veja essa palavra com clareza. Eu paro para orar para que o Espírito Santo lhe revele esta verdade, ilumine a sua mente, para que você experimente a vida abençoada que Deus tem. Honra ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos. Olha esta palavra. Veja que o texto não está falando com aquilo que sobra. Se sobrar, ou depois que você pagar isso e mais aquilo outro. Deus diz para honrarmos com as primícias de tudo. Agora veja, meus irmãos, o resultado de trazer à casa de Deus as suas primícias, como nós vemos no versículo 10. E se encherão os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Olha para essa palavra. Esta é uma palavra que você deve registrar no seu coração, deve grifar na sua Bíblia, deve meditar nela, deve orar sobre ela,
Como nós vemos, a palavra de Deus nos orienta que devemos honrar a Deus com a primeira parte de todos os nossos ganhos. Quando nós fazemos, irmãos, de acordo com esses versículos, os nossos celeiros se encherão, os nossos lagares transbordarão, haverá fartura no nosso lar, na nossa casa. Quando Deus disse a Josué para conquistar Jericó, vocês se lembram? Ele também deu uma ordem para Josué. Ele disse que ninguém deveria pegar nada do despojo que estava lá. Toda a prata e todo o ouro que tinha na cidade de Jericó deveria ser entregue ao Senhor, pertencia ao Senhor, deveria levar no tabernáculo, deveria entregar a Josué. E por que Deus fez isso? Porque Jericó, irmãos, era a primeira cidade a ser conquistada, era as primícias. Veja que Deus não disse para Josué: você conquista 10 cidades e depois você me entrega de uma dessas cidades, da 10ª cidade, o despojo para mim, a prata e o ouro para mim. Não, Deus exigiu a primeira parte, as primícias. A questão não é dinheiro, a questão são as primícias, as primeiras coisas. E nós sabemos, meus irmãos, a história bíblica registra que Acã, ele não obedeceu, e por isso ele foi considerado amaldiçoado. É exatamente isso que o dízimo ao longo da Bíblia representa. O dízimo é consagrado ao Senhor, irmãos. São primícias do Senhor. E quando nós tomamos a primícia de Deus para nós, ela se torna uma maldição. Eu não vou ler hoje, mas vou ler numa outra ocasião, um texto de Ageu que diz: por isso que o salário é como colocar num saco furado. Você não vê, ganha muito, mas não tem nada, não consegue reter nada, porque não é redimido, não é abençoado, não é restaurado. Eu paro a minha mensagem neste momento, e eu oro para você agora, e eu oro para que Deus lhe dê revelação nesta verdade, para que o Espírito Santo toque na sua vida, que a questão está ligada com as primícias. Deus em primeiro lugar, está ligado com o nosso coração pronto a crer que Ele redime o restante, que Ele abençoa. Veja, meus irmãos, o que está escrito em Malaquias capítulo 3, no versículo 8 e no versículo 9. A pergunta vem assim, Deus perguntando: roubará o homem a Deus? Veja que pergunta dura. E então a resposta vem: todavia vós me roubais, e dizeis: em que te roubamos? Deus responde: nos dízimos e nas ofertas, nas primícias. Nas primícias. Agora veja a consequência de não darmos a Deus as nossas primícias. Veja o verso 9: com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais. É uma palavra dura, mas é uma palavra verdadeira. Deus está colocando aqui para destacar: as primícias são minhas. Por não respeitar a lei das primícias, muitas pessoas perdem o agir sobrenatural da mão de Deus nas suas finanças, no seu trabalho, na sua família, em todos os seus relacionamentos. Existem muitas pessoas que ignoram esta passagem que nós terminamos de ler, tendo como argumento que ela é uma passagem do Velho Testamento. Elas acreditam que Deus mudou esse princípio no Novo Testamento. Essas pessoas que argumentam desta forma, elas ignoram o fato que no mesmo livro, no mesmo capítulo de Malaquias, Deus deixou isto muito claro. Veja como é que Deus deixou claro: de fato, eu, o Senhor, não mudo. Ele não muda. Consagrar as primícias a Deus é um princípio de bênção para a nossa vida. Você quer essa vida abençoada? Então você tem que respeitar o princípio das primícias. Os primogênitos, os primeiros frutos e o dízimo pertencem ao Senhor. Isso não é uma lei, esse é um princípio, irmãos, imutável, estabelecido por um Deus imutável. Eu tinha 5 anos quando minha mãe ensinou isso. Deus me deu revelação e eu não resisti, eu aprendi, e Deus tem abençoado a minha vida. Não é um benefício para Deus. A lei das primícias não foi criada por Deus porque Ele precisa do meu dinheiro, porque Ele precisa do meu recurso. Não, é em nosso benefício, para que nós tenhamos a bênção dEle. Muitos usam como argumento
que o dízimo está debaixo da lei e que agora nós vivemos debaixo da graça. São pessoas que se esquecem que existem muitas coisas que estavam debaixo da lei, que continua sendo princípio para Deus. Você acreditaria em qualquer pessoa que afirmasse que o adultério, porque está escrito nos 10 mandamentos, não adulterarás, por isso ele está debaixo da lei, e que por entanto nós estamos debaixo da graça, e que então nós podemos estar livres para adulterar com qualquer pessoa, para viver uma vida de adultério? Claro que não, de jeito nenhum, porque existem princípios estabelecidos por Deus que são eternos. Entre eles está o dízimo. O dízimo é a lei das primícias, que pertence ao Senhor. Os primogênitos pertencem ao Senhor, as primícias pertencem ao Senhor. E Jesus é muito claro sobre essa questão de dízimo. Em Mateus, no capítulo 23, no versículo 23 está escrito: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dizimais a hortelã, o endro, o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Jesus está chamando a atenção. Ele está dizendo que o fato que existe verdade, que nós temos que obedecer a essas verdades, não é em detrimento de uma ou de outra. Jesus está dizendo que dar o dízimo não dá o direito de você esquecer o juízo, de não praticar a misericórdia, de não praticar a fé. Veja que Jesus diz que você deve entregar o dízimo, e ele agrega aos seus dízimos juízo, misericórdia e fé. Eu testemunho, meus irmãos, como já falei, nesses 55 anos de caminhada com Jesus, que aqueles que obedecem o princípio das primícias testemunham uma vida abençoada. Eu vejo a nossa igreja, ela é uma igreja abençoada. Talvez vocês não saibam, mas nós damos também o dízimo. Tudo que entra nessa igreja, nós enviamos 10% do nosso dízimo, nós enviamos para a nossa convenção. Irmãos, nesses quase 40 anos que eu sou pastor dessa igreja, nunca atrasei um dia, nunca dei do restante. Por isso Deus abençoa a nossa igreja, por isso nossa igreja cresce, porque nós respeitamos a lei dos princípios. Eu quero que você escute isso, por favor. Aqueles que obedecem à lei das primícias têm um testemunho completamente diferente daqueles que não obedecem. Os dizimistas, sem exceção, dizem: eu sou abençoado por Deus, ou Deus me abençoou. O desafio divino é claro em Malaquias capítulo 3. Olha comigo esse texto no versículo 10. Está escrito: tragam o dízimo todo ao depósito do templo. Com qual propósito? Para que haja alimento em minha casa, para que haja recurso para fazer a obra. E aí, veja o desafio de Deus: ponha-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, vejam se eu não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Vou parar um pouquinho aqui, que eu tenho certeza, o diabo deve estar falando no coração de algumas pessoas: pastor Jacó não é mole não. Agora ele começou a atacar esse negócio de vida abençoada, de dízimo, só para levantar dinheiro para a construção. Fica com o teu dinheiro. Não queremos o teu dinheiro. O que nós queremos é ensinar a você princípio de prosperidade. Porque eu creio, meus irmãos, que vai acontecer da maneira que está aqui. Põe em prova, Deus está dizendo. Põe a minha prova disso. Traga as primícias para mim, Deus dizendo. E eu vou abrir as comportas dos céus. Eu vou derramar tantas bênçãos que você não tem aonde guardar, que você não tem aonde pôr. Agora veja o versículo 11. Eu impedirei que as pragas devorem suas colheitas, e as videiras dos campos não perderão seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Verso 12. Então todas as nações chamarão felizes, porque a terra de vocês será maravilhosa, diz o Senhor dos Exércitos. Olha que texto tremendo, irmãos. Deus chega ao ponto de desafiar. Você está achando que eu estou fazendo isso simplesmente por causa de dinheiro? Não é questão de dinheiro, Deus está dizendo. É questão de primícias. As primícias são minhas. E eu vou abrir as janelas do céu, a comporta do céu. Eu vou derramar de bênçãos sem medida sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu celeiro.
vai encher de fartura, de abundância, que você não vai ter onde guardar. Você vai ser canal por onde vai fluir a bênção de Deus. Missionária Central de Maringá.